Play Agora Entrevista de hoje recebe Oswaldo Ribeiro, presidente da Acrimate, e a gente vai falar, entre outros assuntos, presidente, sobre o impacto, tanto no mercado interno quanto nas exportações da carne bovina em relação a essa crise que a gente está vivendo do novo coronavírus. É inevitável que todos os setores acabem sendo atingidos. E em que maneira, né, atingiu esse mercado? Então, nós temos uma distribuição assim, 75% da carne produzida no Brasil é para o mercado interno e 25% para as exportações. A parte de exportações, ela voltou agora com força com a China, né? Que a China já se recuperou da crise, né? Está começando a fazer as compras. Só que o mercado interno ainda está patinando, né? O povo está sem emprego, já está preocupado com o dia a dia, com o futuro, né? Então muitas empresas estão dispensando os funcionários. E o que a gente sente assim é que o mercado, o cara está comprando só para passar o dia, passar a semana, sabe? Então os restaurantes fechados, churrasquerias fechadas, escola, merenda escolar fechada. Então assim, o impacto do mercado interno foi muito maior. A gente tem informações de comerciantes que lá na ponta, o consumidor doméstico, ele até aumenta o consumo, porque está mais tempo em casa. Mas isso não é suficiente para suprir aquela demanda dos restaurantes, por exemplo, como o senhor disse, da merenda escolar. De quanto vai ser esse impacto para o mercado? Já há um levantamento sobre isso? Como é que a Acrimate está acompanhando? Então a gente tem um link direto com o pessoal do Sindifrigo, dos frigoríficos, dos grandes grupos frigoríficos. O que a gente tem sentido é que as vendas diminuíram em torno de 30%. Então, quer dizer, isso para o mercado interno, 75% é muito pesado, né? Então, assim, nós vamos demorar um tempo ainda para poder entrar na normalidade. Mas, de qualquer maneira, também isso significa uma queda, um impacto no preço da arroba também ao produtor, né? Com certeza, nós temos agora uma pressão de baixa muito grande nesse mês agora, ainda mais agora que começa a seca, já diminuem as chuvas, né? Então o produtor já vai começando a ter uma pressão para vender, para fazer os seus descartes das suas fêmeas. Então, assim, a tendência agora é de um preço ficar um pouco mais para baixo do que a gente precisava, né? O senhor disse que tem o acompanhamento com o Sindifrigo e a gente sabe que durante a epidemia muitas plantas ficaram paradas, né, no país inteiro por causa de evitar o trabalho mesmo. Como é que está essa situação aqui em Mato Grosso e qual que é a tendência, né, daqui para frente de retomada? Então, hoje nós temos 7 plantas fechadas, né? Aqui no estado. Isso. Só que algumas, assim, eles aproveitaram, deram férias coletivas, né? Então, assim, vamos ficar parados? Vamos dar férias coletivas, por hora que voltar a gente tentar. Então, nós temos mais umas 4 ou 5 voltando agora em começo de maio. Então, a tendência é ficar umas 2 ou 3 paradas. Mas o senhor tem informações de demissões, por exemplo? Ainda não teve. Ainda não. Então, isso. ainda estão conseguindo manter, o problema está sendo realmente esse recuo aí nas vendas. Exatamente, estão segurando para poder ver o que vai acontecer. Já em relação à exportação, a gente teve informação até do próprio Ministério de Economia e Comércio Exterior que mostram um recuo também das exportações, pelo menos nesses primeiros dias de abril, que foram aqueles dias em que a gente teve um impacto maior, né, da crise. Como é que está esse mercado agora? Esse mercado na segunda quinzena de abril já teve uma recuperação. Nós estamos com exportação de 6 mil toneladas dia útil de abril, um valor da tonelada de mais ou menos 4.310 dólares tonelada, quer dizer, então é um preço muito assim atraente ainda, né? Então assim, já houve uma recuperação evidente mesmo na segunda quinzena de abril. Então a gente pode dizer que a exportação está segurando aí os recursos. O mercado China, felizmente, está segurando quase 52% das exportações de carne hoje. E havia um temor em relação à China também, até por conta de tudo que aconteceu, não é, presidente? Então, o que acontece? Ele estava achando que a China ia parar, né, os seus negócios, os portos iam ficar fechados. Voltou tudo ao normal, quer dizer, nós temos container, nós temos navios, quer dizer, a distribuição está perfeita, assim, a parte externa. Quem tem hoje mercado China, mercado Europa, hoje aqui no Mato Grosso, os frigoríficos que são 9 frigoríficos, eles estão conseguindo pagar suas contas. É porque lá no país já está nessa fase de retomada, né? Já está na fase da recuperação, que nós ainda estamos longe disso. E também é importante dizer que o setor
né? O agronegócio como um todo acabou dando uma segurada também nesse último mês, até para a receita do Estado, porque o secretário de Fazenda disse que houve uma queda muito grande na arrecadação de ICMS, com questão de varejo, de atacado, e o agronegócio é um dos setores aí que está segurando as pontas, né? O agro não para, não tem jeito, não vai esperar a crise melhorar, esperar passar. É época de fazer, é época de fazer, não tem jeito. É época de acasalar, é época de planejar, é época de plantar, é época de colher, não tem como pular a etapa, né? Você pulou a etapa, você perdeu o ano, você perdeu o semestre, então não tem jeito. É a data previsível naquele período, uma margenzinha muito pequena de segurança, fora isso, não tem que produzir. E aí acaba se produzindo, criando estratégias para que se possa produzir, né? É porque nós passamos por 500 mil crises, né? O país está sempre passando por crise e a gente sempre sobrevive, né? Então o importante é isso, a gente acreditar e fazer o nosso melhor possível, que a gente tem certeza que o resultado virá. Bom, e a gente teve uma mudança também nesse período, que foi a antecipação da vacinação contra a aftosa, que foi inclusive um pedido da própria Acrimate, né? Então, na verdade, nós pedimos um prolongamento de prazo, né? Um prazo maior Isso, também, uma né? extensão de prazo, né? Eles adiantaram uma semana, para não ter problema nenhum. Começou essa semana, inclusive. Isso, começou segunda-feira. E aí, assim, dá para dar mais tempo às lojas se adaptarem, né? Porque as pessoas que vão, ainda o produtor rural, ele gosta de ir na loja comprar a sua vacina, aí ele compra mais um remédio, ele compra uma outra coisa que precisa. Então, assim, os donos de lojas, eles precisam ter os clientes na loja, né? Então, um prazo maior para ele poder se adaptar às pessoas idosas, né? Nós temos, assim, de mamana caducando também, né? Dos pequenininhos até os mais velhinhos, que são os donos, os produtores rurais. A forma de manejo nas propriedades, a forma da vacinação, teve que mudar de alguma maneira? Então, assim, os cuidados para mim de quem vem de fora, né? O pessoal da fazenda, mesmo que não sai, que está ali preso, eles, na verdade, só tomam cuidado de distanciamento porque já estão distanciados. Acabam sendo protegidos de já estão maneira, no meio ambiente, já estão no calor. Agora, os que vêm de fora, sim, né? Tem que fazer sua higienização, usar sua máscara, a luva. E aí a necessidade de prolongar um pouco mais. Exatamente. Ficou até quando? Ficou até dia 10 de junho. E qual que é a orientação para os produtores, então? Então, a orientação é essa. Você está em dúvida, né? Ligue para a gente, comunique com o IDEA, com o técnico do IDEA, que eles vão dar todas as orientações possíveis. Se você tiver na dúvida, não faça, espere, né? Que você tem 40 dias de prazo para poder fazer. Tem esse período um pouco mais longo. Além disso, ainda tem a comunicação também, Que mais né? 10 dias depois, ainda até dia 20 de junho. Que precisa ser feita. E a gente tem agora no estado também a área livre sem vacinação, né? Que é um trecho, uma parte importante também do estado. Então, nós temos esse pequeno trecho ali da região de Juína, né, de Rondolândia, né, mas é um pequeno trecho, exatamente para se adaptar à realidade de Rondônia. Na verdade, não foi por causa do nosso estado. Mas, de qualquer modo, o ano que vem, já em novembro, já começa a nossa etapa também. Começa, e isso abre precedentes, de repente, para o Mato Grosso também trabalhar nesse sentido no restante. Como é que funciona isso? Então, eles estão assim com o máximo de cuidado para soltarem as áreas mais sensíveis, né? Reuniões e reuniões do Ministério do Mapa, junto com a IDEA, junto com os nossos técnicos, a Acrimate faz parte desse comitê, né? E a gente está resolvendo as datas melhores, né? Não tem data fechada, mas tem data programada, né? Teoricamente, em maio seria a última vacinação no estado, né? Aí para frente não tem mais decidido, mas a gente espera que seja cumprido esse prazo. Que bom. Então, a tendência daqui para frente para o mercado interno, a gente já falou de exportações, mas para o mercado interno, o que a Acrimate espera e também orienta os produtores? Bom, a curto prazo nós temos aqui agora entrar o dinheiro que o governo está ajudando, o governo federal, né, o pagamento dos funcionários, que é um dinheiro que gira bastante, e o Dia das Mães. São três coisas que a curto prazo pode dar ajudada a turbinar as vendas no mercado interno, né? Agora, a médio prazo, a tendência ainda é patinar, esse preço ainda ficar patinando, ficar ainda nesse preço baixo, arroba ainda. Existe um prazo aí, pelo menos a se pensar, de recuperação? Então, a recuperação mesmo efetiva, se os mercados externos, todos eles voltarem ao normal, que a gente acha, a Europa, por exemplo, está completamente fechada, sabe? Ainda estão em fase de isolamento lá, né? Tudo fechado, portos, aeroportos, quer dizer, assim, ali está muito fechado mesmo, né? Começou a abrir o Oriente agora, né? Então a China,
Indonésia, esses países eles vão começando a abrir, mas assim a Europa, América do Sul ainda fechada, que o Chile é um parceirão nosso, o Egito é um parceiro nosso grande do Mato Grosso. Irã. Quer dizer, então assim, o Irã, né, o Oriente Médio ali tudo, então esse pessoal ainda está pensando nas suas compras, né? Então esse foi um choque muito grande para a economia. Então, o prazo a gente fala o quê? Até o fim do ano? A gente já teria uma recuperação? Eu acredito que no metade do meio do ano, assim, lá para agosto, setembro, a gente já teria começado a falar em recuperação boa, boa mesmo, né? Principalmente no mercado externo. Agora é ter cautela. Com certeza. Esperar e ver o que vai acontecer. Obrigada pela entrevista. Bom trabalho. Prazer, eu que agradeço. Viu? Estamos à disposição.